Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos refletindo, lendo o Evangelho de Jesus segundo João, e eu quero ler com você hoje no capítulo 20. João, capítulo 20, que diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O primeiro dia da semana é o domingo. Para nós ocidentais, principalmente, o dia da ressurreição simboliza o momento extremo da vida, da obra, do ministério de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo disse: Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, cremos num mito, numa historinha. Isto é, uma narrativa construída com significados espirituais e morais verdadeiros, mas que não pode ser considerado um fato histórico. O Evangelho afirma que Jesus ressuscitou de fato. A palavra do anjo às mulheres no Evangelho de Mateus não é senão o que deve ser pronunciado às pessoas que se deparam com o transcendente. Não tenha medo. A partir daquele domingo, os apóstolos anunciaram a ressurreição de Jesus. Não era estranho para a cultura e as tradições religiosas da época que alguém fosse considerado filho de Deus, como o próprio imperador romano César Augusto. Mas também não era estranho um império que se sustentava na opressão, na injustiça, condenar e crucificar um inocente, como fez com Jesus. O extraordinário nessa narrativa, na biografia, na história de Jesus contada nos evangelhos, é a sua ressurreição, pois obedece uma lógica que amarra a narrativa bíblica de ponta a ponta. A Bíblia deixa bem claro, e ela ensina, que o salário, a consequência, o desdobramento do pecado é a morte. A ressurreição, portanto, significa que a morte não teve poder, força para reter Jesus. Isso significa que ele não tinha pecado. Portanto, não podia receber o salário, a consequência e o desdobramento. Isto é, sofrer as consequências. Deus declara, por meio da ressurreição de Jesus, o seguinte: vocês mataram um inocente.
Agora eu, o Deus Criador dos céus e da terra, trago o inocente de volta para a vida, pois a morte não tem direito sobre ele. A ressurreição de Jesus, ele é a pedra fundamental da fé cristã, a nossa esperança, pois se Cristo ressuscitou, é certo que ressuscitaremos também com ele. Eis a essência da salvação, a vitória sobre a morte. Quem não tem Cristo não sobrevive ao túmulo ou aos túmulos desse sistema. Quais lições que a gente aprende desse texto? A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que Jesus é mais forte que tudo e de que todos os nossos inimigos. Na cruz ele venceu Satanás, na cruz ele venceu o medo, o pavor e a aflição, e na ressurreição ele vence a morte. Dois dos nossos maiores inimigos, Satanás e a morte. E se Jesus venceu a morte e ressuscitou, se eu estiver nele, eu também ressuscitarei. Porque se morremos com Jesus, com ele também nos ressuscitaremos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. E que em Jesus você possa ter ressuscitado todos os seus sonhos e a vida. Um bom dia. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.